It's been a really delight to be with you guys. É realmente um prazer estar aqui com vocês. One of the things that's true of all Christians everywhere E se há uma coisa que é verdade a respeito dos crentes em todos os lugares, even if you can't speak the same language, mesmo que a gente não consiga falar a mesma língua, and there's a culture that separates us, há uma cultura, embora haja uma cultura que nos separe, there is something that still unites us together. há sempre algo que nos une. And I'm going to talk about what unites us all together E essa noite eu quero falar sobre aquilo que nos une a todos. as we talk about what the church is. À medida que nós vamos falar hoje sobre o que a igreja é. You remember last night that the Catholics had 4 marks of the church? Lembram-se que ontem os católicos, dissemos que os católicos haviam estabelecido 4 marcas da verdadeira igreja, da igreja. You remember what those 4 marks are? Lembram-se quais são as 4 marcas que eles estabeleceram? 1, church. Uma, a igreja. Holy church. A igreja santa. Catholic church. A igreja católica. And apostolic church. E a igreja apostólica. Those 4 marks were accepted by the reformers. Essas 4 marcas foram aceitas pelos reformados. But they understood those marks to mean different things than the Catholics. Mas eles tiveram uma diferente compreensão a respeito do que significavam essas coisas. So when we think about the 4 marks of the church, se você parar para pensar sobre as 4 marcas da igreja, we're thinking about the central attributes of the church. Nós estamos falando da verdade dos atributos centrais da igreja. And we're going to talk about these attributes tonight. E nós vamos falar desses atributos esta noite. And we're going to narrow them down from 4 to 3. E nós vamos enxugar essa lista de 4 para 3. Because 1 in Catholic is speaking about essentially the same thing. Porque na verdade uma delas está falando sobre a mesma coisa que as outras. So in my mind there's 3 essential marks to the church. Então na minha mente existem 3 marcas essenciais da igreja. Now these are essential marks. And if you take one away, the church ceases to exist. Mas aqui nós estamos falando de marcas essenciais, o que significa dizer que se você excluir uma delas, a igreja deixa de existir. Moreover, each mark is codependent upon the other 2 marks. E mais importante ainda, cada uma dessas 3 marcas é codependente umas com as outras. And here is my definition of the church using the 3 marks of the church. Então eis a minha definição do que é a igreja baseado nessas 3 marcas. The church is God's united and sanctified body of believers. A igreja Is God's united and sanctified. A igreja é de Deus, é unida é o corpo de Deus unido e santificado de crentes, Along with their ordained leaders junto com os seus líderes ordenados, that have been entrusted with the proclamation of God's word. que foram That have been entrusted. foram confiados com a proclamação da palavra de Deus. Now, that is, the 3 marks in this definition are unity, verity, and purity. E as 3 marcas da igreja são unidade, verdade e santidade. And we see these 3 marks in Ephesians chapter 4. E nós vamos ver essas 3 marcas em Efésios capítulo 4. Ephesians 4, starting at verse 8. Efésios 4, começando no versículo 8. And we'll read verses 8 through verses 13. E eu vou ler para vocês agora os versículos de 8 até o 13. Versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que antes também havia descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desce é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
In verse 11, we see that the church has been given ordained leaders. No versículo 11, nós vemos que a igreja recebeu líderes que foram ordenados. Apostles, prophets, evangelists, Apóstolos, profetas, evangelistas. shepherds, and teachers. Pastores, doutores. And we see here that the church is not just Christians meeting together at Starbucks. Vejam, aqui vemos que a igreja não é simplesmente um povo, pessoas que se reúnem para um restaurante, por exemplo. In America, a lot of people think, well, I can be a Christian and the church is just God's people. Na América, muitas pessoas se perguntam por que eu tenho que me congregar numa igreja se a igreja é o povo de Deus. And I don't have to join myself to a local assembly of saints. Deste modo, eu não tenho que me reunir com pessoas, com a Assembleia dos Santos. Whenever I meet Christians, we're the church. Se eu for para qualquer lugar onde tiver outros crentes, então eu estarei em igreja. But you see, the church has been given a leadership. Mas vejam, aqui ficou claro que a igreja recebeu uma liderança. And the church is not its leadership. E a igreja não é a sua liderança. We learned that last night. Nós vimos isso ontem à noite. But a church is not properly functioning without its leadership. Mas a igreja também não funciona apropriadamente sem a sua liderança. But also we see the membership in verse 12. Nós também recebemos a membresia no versículo 12. That the leadership is to equip the saints for the work of the ministry. Porque a liderança serve para o aperfeiçoamento dos santos. See, there's a responsibility for leaders and a responsibility for the members. Porque isso é uma responsabilidade tanto dos líderes quanto é dos próprios membros. But in verse 13 we see the three marks of the church. Mas no versículo 13 é que nós vemos as três marcas da igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. First we see unity. A primeira marca que nós vemos é unidade. Until we all attain to the unity of the faith. Então, todos nós estamos ligados à unidade da fé, pela unidade da fé. So the leadership is to equip the membership. A liderança, então, serve para equipar a membresia. That we may grow in unity in the faith. Para que nós possamos crescer na unidade da fé. The second mark is verity. Então, a segunda marca é o conhecimento ou a verdade. And to the knowledge of the Son of God. E o conhecimento do Filho de Deus. And the third mark is purity. E a terceira marca é a santidade. To a mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Ou seja, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. See, in this verse we see the central identity of the church. Neste versículo nós vemos a identidade central da igreja. Unity, purity, and verity. Unidade, verdade e santidade. First, let's see how the church is a unified body of believers. Desse modo, nós vemos que a igreja é, na verdade, um corpo unificado de cristãos. Being united to Christ by faith is the very essence of salvation. Estarmos unidos uns aos outros como crentes é a essência da salvação. If you're not united to the Lord Jesus Christ by faith, then you're not a Christian at all. Se você não está unido a outros crentes pela fé, você não é cristão. Not only does Jesus live within you, e nem Cristo habita em você. You live in Him. Porque nós vivemos nele, você vive nele. The Greek says we are put inside of Christ. A Bíblia, no grego, a expressão é que nós vivemos dentro de Cristo. We're united in Him. Nós estamos unidos nele. Now think about the Lord Jesus Christ. Então pense um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo. He's not like Santa Claus. Ele não é como o Papai Noel. Who has a lot of gifts to give out. Papai Noel que tem tantos presentes para distribuir e dar para todas as crianças. And he start giving a gift here and a gift there. Ele começa dando um presente aqui, um presente ali. And then by the end of the day he has nothing left in the bag. E no final, o Papai Noel está com a sacola vazia, ele não tem mais nada para dar. Do you realize Christ never gives anything outside of himself? Você consegue imaginar que Cristo esteja dando algo que não seja ele mesmo para nós? He never takes any of his grace or any of his blessings and gives them out. Jesus nunca fica sem graça ou misericórdia para nos dar. You can't have salvation without having Christ.
Você não pode ter a salvação sem ter a Cristo. You can't have eternal life without having Christ. Você não pode ter a vida eterna sem ter You Jesus can't have Cristo. heaven without Christ. Você não pode ter o céu sem ter a Cristo. He gives nothing away. E Ele não dá nada. He keeps it all in here. Porque tudo que Ele dá, Ele permanece nele. And if you want life, Se você quer vida, if you want resurrection, se você quer ressurreição, you've got to get Christ. você tem que estar em Cristo. For He is the life. Porque Ele é a vida. He is the resurrection. Ele é a ressurreição. He is salvation. Ele é a salvação. And He doesn't give it away. E Ele não dá essas coisas a He ninguém. keeps it. Ele mantém para si mesmo. But you can have it Mas você pode ter também, if you're united in Him. se você está unido nele. And then you become joint heirs with Christ. E se você tornar-se All juntar-se a that Ele, He is, a tudo que Ele é, all of His death, e até mesmo a sua His morte, resurrection, a sua ressurreição, His righteousness, a sua santidade, even His glory e até mesmo a sua glória, can be ours tudo isso pode ser By nosso faith. pela fé. as we're put into Christ. Porque à medida que nós estamos em Jesus, dentro de Jesus, And if you're not in Christ, you're not a Christian. e se nós não estamos em Cristo, nós não somos cristãos. But if you are in Christ, Mas se você está em Cristo, not only are you united to Jesus Christ, não somente você está unido em Jesus, you're also united to everyone else who's in Jesus Christ. você também está unido a todas as outras pessoas que estão junto com você em Cristo. And that's why we become joint heirs together. Joint heirs. Co-heirs. E é por isso que nós somos parceiros nessa união com Cristo. And this is why the church is exclusively for believers. E é por isso que a igreja é exclusivamente para cristão. This is why non-believers do not belong to the church. É por isso que não cristãos não pertencem à comunhão da igreja. This is why we don't knowingly baptize unbelievers. É por isso que nós não batizamos descrentes. Because that is not unity in Christ. Porque esta não é a união em Cristo. Our infant children are not in Christ. Crianças não estão em Cristo. And only those who are in Christ are in the church. E somente aqueles que estão em Cristo são parte da igreja. This is what Acts 2:47 says. E é isso que Atos 2:47 diz. And the Lord added to their number day by day E o Senhor acrescentou o seu número dia a dia. those who were being saved. Aqueles que iam sendo salvos. So being united to Christ makes us united to one another. Então, estarmos unidos em Cristo faz com que nós estejamos unidos uns aos outros. This is why Christ used the Greek word ecclesia É por isso que a Bíblia usa, o Novo Testamento usa a palavra grega eclesia, to define what the church is. para definir o que é a assembleia, a igreja. It's an assembly of the saints. Porque esta é a assembleia dos justos, dos crentes. It's a group who have been united together by faith in Christ. É um grupo de pessoas que estão unidos juntos pela fé em Cristo. And we have a common identity, E nós temos por isso uma identidade em comum. a common Savior. Common faith and Savior. Uma fé comum e um Salvador comum. And this unity is principally an invisible and spiritual unity. E esta unidade ela é principalmente invisível. The problem with the Catholic Church O problema da Igreja Católica is they made unity external. é que eles tornaram a unidade algo externo, To exterior. get united to Christ, you had to be united to the church first. Para estar unido a Cristo, você precisava antes estar unido à igreja. It's through the external organization of the church. Ou seja, você precisava estar ligado à organização externa, exterior à igreja. The succession of bishops, Ou seja, você precisava estar ligado aos bispos. and placing your submission to the Pope himself, Ou você precisava ter a submissão ao Papa. that you enter into union with Jesus. E aí você estaria entrando na unidade com Cristo. This is completely backwards. Mas isso é reverter completamente o sentido da You coisa. don't unite to Christ through uniting to the church. Você não se une a Cristo estando unido à igreja. You get united to the church through being united to Christ. Você está unido à igreja porque está unido com Cristo. Being saved through Christ is essential to be a member of the church. E estar salvo em Cristo é essencial para que você faça parte da igreja. And this is an invisible spiritual unity. Então, nessa unidade invisível, espiritual e invisível, It's so more
unifying ela é muito mais unificada than any external affiliation could ever provide. do que qualquer afiliação externa poderia ser. This is the unity that we have even when we don't speak the same language. Esta é a unidade que nós temos mesmo quando nós não falamos o mesmo idioma. This is why you're closer to your Christians brothers and sisters than you are your own lost family. É por isso que você está mais próximo dos seus irmãos e irmãs em Cristo do que você é às vezes da sua família que não faz parte do corpo de Cristo. And this is why Romans 12:5 says, E é isso que Romanos There is 12:5 diz. one body in Christ, Nós somos um corpo em Cristo and individually members of one another. e membros individuais uns dos outros. And this is why R.C. Sproul says the essential mark of the church is unity. R.C. Sproul says the essential mark of the church is unity. E aí nós vemos esta como sendo a unidade essencial da igreja. But that spiritual unity manifests itself in local assemblies. Mas essa unidade da igreja se manifesta em assembleias locais. Some people say, well, I'm united to Christ and I'm united to the Christians in a spiritual sense. E aí algumas pessoas dizem assim, eu estou unido a Cristo e eu estou unido aos meus outros irmãos cristãos espiritualmente. I'm a member of the universal invisible church. Eu sou um membro da igreja invisível de Cristo. I don't have to join a local church. Eu não preciso me juntar a um corpo local de cristãos. Well, that's not true. Mas isso não é verdade. You see, one of the marks of being united to Christ, Veja, uma das marcas da sua união com Cristo, one of the evidences of being united to Christ is joining a church. uma das evidências de que você está unido com Cristo é que você está unido também com uma igreja. Once you're united to Christ and the body of believers universally, Uma vez que você esteja unido com Cristo, você está unido a todos os outros crentes universalmente. something compels you to find a church. Portanto, algo te compele, te leva a procurar uma igreja. How would it be if you told your wife you only loved her from a distance? Como seria se você chegasse para a sua esposa e dissesse que a ama de longe, But never wanted to spend time with her. mas você não gostaria realmente de passar tempo junto com ela? It's like some Christian says, I love Christ and I love the universal body of believers. É como algumas pessoas que dizem, eu amo a igreja de Cristo, eu amo o corpo universal da igreja. But I don't have time for any local church. Mas eu não tenho tempo para me juntar a esses crentes no fim de semana, no domingo. But the Bible says, as many as the Lord was saving, Mas a Bíblia fala sobre o significado de Jesus, da salvação em Jesus. in Acts, that they were added to the church. É o fato deles terem sido acrescentados à igreja. And once they were added to the church, they dedicated themselves. Porque uma vez que eles estavam juntos com a igreja, eles se dedicavam. To the apostles' doctrine and breaking bread, Se dedicavam ao partir do pão e ao conhecimento da doutrina dos apóstolos. and to fellowship. E a comunhão dos santos. You see, local church membership Então, a membresia local, da igreja local, is evidence that you're a Christian. é evidência de que você é realmente um cristão. And I am suspicious about anyone who doesn't want to join a church. E eu então suspeito muito de qualquer pessoa que se recuse a tomar parte de um corpo local, de uma igreja local. If they love the brethren at all. Porque se eles... If they even love the brethren at all. eu suspeito de que eles, na verdade, nem amam os seus irmãos e irmãs. This is why our confession in chapter 27 says, E é por isso que a nossa confissão, no capítulo 23, diz o in seguinte, paragraph 1, no parágrafo 1, all saints that are united to Jesus Christ, todos os santos que estão unidos em Jesus Cristo, their head by the Spirit que é a sua cabeça pelo seu espírito and faith, e fé, although they are not made thereby one person with him, embora eles não sejam tornados por ele como uma só pessoa, they have fellowship in his graces, sufferings, and death, elas têm comunhão na sua graça, no seu sofrimento, morte e ressurreição and resurrection and glory, e glória. and being united to one another in love, E estando unidos uns aos outros em amor, they have communion in each other's gifts and graces. eles têm comunhão uns com os outros nos dons, na graça,
So what it's saying is, once you're united to Christ, O que ele está dizendo é que uma vez que você está unido com Cristo, you're united to all that is in Christ. você está unido também com tudo que é de Cristo. His life, His righteousness, all His gifts are yours. A sua vida, a sua morte, ressurreição e justiça. But the confession says you're also united to all the saints in Christ. Mas também o versículo diz que você está unido a todos os santos em Cristo. And you're united to the different gifts that are in the saints of E Christ. você também está unido a todos os dons que foram dados aos santos em Cristo. Do you realize that God has gifted us differently? Vocês percebem que Deus tem nos dado dons diferentes a cada um de nós? And your gifting is not for yourself. E os seus dons não são dados a vocês para vocês. The fruit trees do not bear fruit for their own consumption. Estas árvores ao nosso redor, elas não dão frutos para elas mesmas. They bear fruit for other people to enjoy. Elas dão frutos para que outros possam usufruir deles. Your spiritual gifts is not for your own exaltation. O seu dom espiritual não é para a sua própria exaltação. Your gifts are for the edification of others. O seu dom é para usufruto dos outros. And none of us have all the gifts. E nenhum de nós tem todos os dons. God has made us purposefully to be deficient. Deus nos fez desta maneira, propositalmente deficientes. There's some things I'm not good at. Há coisas em que eu não sou bom. And there's some things that you're good at. Mas tem coisas que vocês são bons. But because we're different, we have different gifts and different strengths. Porque nós somos diferentes, nós temos diferentes dons. We need each other. Porque então isso faz com que nós precisemos uns dos outros. The foot cannot say to its hand, I do not need you. O pé não vai dizer para a mão, eu não vou levar você. In fact, the eye can't say, I don't need the ear. E você não pode dizer, eu não preciso do meu ouvido. And God has designed us like a body where we're interdependent. Então, em Cristo nós somos parte de um corpo que não é independente. And we can only grow to maturity if we're growing together. E só podemos crescer em maturidade se nós crescermos juntos. Some people think I can be just a good Christian at home than I can with the saints. I can be just as a strong Christian at home than I can in the church. They think they can be a strong Christian outside the church. Muitos crentes acham que eles podem ser crentes fortes estando fora da comunhão da igreja. But that's not true. Mas isso não é verdade absolutamente. You will never get to your full potential. Você nunca vai alcançar seu potencial completo. You'll never grow to the perfect measure and to the full stature of Jesus Christ Você nunca vai chegar à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo, without the help of others. sem a ajuda, o auxílio dos outros crentes. God has made sure that you're not self-sufficient. Deus garantiu, fez com que nós tivéssemos certeza de que nós não somos autossuficientes. And other people need you and you need other people. Porque nós precisamos uns dos outros e os outros precisam de nós. And that means that your spiritual life is not just for yourself to live. E isso significa que a sua vida espiritual não pertence somente a você para vivê-la. You know, some of you on Monday and Tuesday don't think what you're doing is affecting the church. Alguns de vocês podem achar que o que você faz de segunda a sexta não afeta o resto da igreja. But if you're living in sin on Monday, Mas se você estiver vivendo em pecado na segunda, you're bringing the whole church down a little bit. você está trazendo a igreja para baixo um pouco. Because you're not as spiritually strong as you need to be. Porque você não vai estar espiritualmente forte como é necessário que você esteja. And on Sunday you don't have the spiritual strength to help people like you should. E aí no domingo você não vai ter a força espiritual que você precisa ter para ajudar outras pessoas. So when you sin against Christ, Então quando você peca contra Jesus, you're sinning against the body. você está pecando contra o corpo. This is because we're one flesh. Isso significa porque nós somos todos uma só carne. We've been united in Christ Jesus. Nós estamos unidos em Jesus Cristo. See, this is the true unity of the church. Então vejam, esta é a verdadeira união da igreja. And that unity manifests itself in the local assemblies. Para que essa união se manifeste nas assembleias locais. And I'm saying if you love Christ, Então eu estou dizendo que se você ama Cristo, love the church. ame a igreja. And some of you say, I can love the church when we get to heaven. Porque se alguém disser, eu vou amar a igreja quando eu chegar lá no céu, It'll be perfect.
lá porque ela vai ser perfeita lá e não é aqui. And I can love Jesus because he's perfect. E eu amo a Jesus já porque ele é perfeito, But I can't love the church because it's imperfect. mas eu não posso amar a igreja porque ela é imperfeita. But you're called to love this church. Mas você foi chamado para amar esta You're igreja. called to love the imperfect church. Você foi chamado para amar esta igreja imperfeita. And that's why you need the fruits of the Spirit. E é por isso que você recebe o fruto do Espírito, Patience and long-suffering and kindness. a paciência, a temperança e a bondade. You need to be able to forgive and bear along with one another. Então você precisa estar junto e suportar uns aos outros. You need to have humility and love Você precisa ter esta habilidade de fazer isso em amor. because you are united to one another. Porque nós estamos unidos uns aos outros. So this is the first mark of the church. Então esta é a primeira marca da igreja. Unity. A unidade. Without unity, there's no church. Sem a unidade não existe igreja. The second mark of the church is purity. E a segunda marca da unidade, a segunda marca da igreja é a pureza, The ou church- a santidade. The church is God's sanctified body of believers. A igreja é o corpo santificado de Deus nos crentes. And you understand, in theology, there's two types of sanctification. Vejam, em teologia, nós quando falamos em santificação, falamos de duas coisas distintas. There is positional sanctification. Existe a santificação posicional. That's what we already have in Jesus É Christ. isso que nós já temos em Cristo Jesus. And there's also progressive sanctification. Existe também a santificação progressiva. And in the church, we see both positional and progressive sanctification. E na igreja nós vemos tanto a santificação posicional quanto a progressiva. The church is holy, first of all, A igreja é santa em primeiro lugar, because the church is made up of those who have been sanctified. porque a igreja é formada que foram santificadas. In the worst church that I can think of in the Bible is the Church of Corinth. A pior igreja que eu posso ver no Novo Testamento é a igreja de Corinto. I don't know if I would want to join that church. Eu acho que eu não ia querer fazer parte dessa igreja se eu tivesse chance. They had divisions. Porque eles tinham divisões, They had sexual sins in eles the tinham church. pecados sexuais dentro da igreja. Their worship was terrible. O louvor deles era péssimo. They weren't following the regular principle of worship. Eles não estavam seguindo seus líderes no louvor. People were dying because of taking the Lord's Supper improperly. As pessoas estavam morrendo porque eles estavam se comportando de modo inadequado. It was full of chaos. A igreja estava um caos. They were even taking one another to court and suing one another. Eles estavam até mesmo levando os irmãos à justiça comum lá fora da igreja para decidir a respeito dos seus problemas, suas Now, this dificuldades. seems like a church that's unholy. Nós vemos então uma igreja, um exemplo de igreja que é impura, não santa. But what did the Apostle Paul call that church? Mas do que Paulo chamou esta igreja? In Colossians chapter 1, 1 Corinthians 1 verse 2. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo diz isso. To the church of God that is at Corinth. Escreve a igreja em Corinto, a igreja de Deus em Corinto. To those sanctified Aqueles santificados and called to be saints. e chamados a serem santos. See, even the people of this church Então vejam, até mesmo as pessoas nesta igreja have been sanctified in Christ Jesus. haviam sido santificadas em Cristo Jesus. They have been set apart by the Lord. Eles haviam sido separados para o Senhor. They were a holy people. Então eles são pessoas santas. No, they weren't glorified and perfect. Isso não quer dizer que eles já estavam glorificados e perfeitos. But they were still different. Eles ainda eram diferentes. And sometimes we look at other Christians. Não significa que eles eram melhores do que outros cristãos. And they don't dress like us. Eles se vestiam como nós. And we think, well, they're not a very good Christian at all. They're not even a very good Christian at all. Eles nem eram cristãos excelentes. But if they're in Christ Jesus, Mas eles estavam em Cristo Jesus. they have been delivered from darkness. E eles haviam sido salvos da escuridão, das trevas. They have been made into a new creation. Eles haviam sido feitos novas criaturas. They have been sanctified in Christ Jesus. Eles estavam santificados em Cristo Jesus. In fact, that's true of every Christian. Isso acontece com cada um de nós crentes.
None of us are perfect, Nenhum de nós é perfeito, but none of us are still slaves to sin. mas nenhum de nós também ainda é escravo do pecado. 2 Corinthians 5:17 says, Em 2 Coríntios 4:17 if diz: anyone is in Christ, se alguém está em Cristo, he is a new creation. nova criatura é. Old things have passed away, Eis que as coisas velhas já passaram and behold, all things have become new. e tudo se fez novo. And this is why church membership is limited Eis porque a membresia dos crentes na igreja é limitada. to only those who have a profession of faith É limitada àqueles que fizeram uma profissão de fé and who are walking in a life without sin, e que estão caminhando juntos sem pecado. without unrepentant, blatant sin. Ou seja, sem aqueles que estão sem pecados que não passaram pelo arrependimento. And this is why the church is to maintain its purity. E é assim que a igreja mantém a sua pureza. And this is why the church is required to carry out church discipline. E é assim que a igreja se exige que a igreja tenha disciplina. But not only is the church made up of those who've been sanctified, not only has the church been, Não somente a igreja é formada por aqueles que estão santificados. the church is the principal means of sanctification. A igreja é também o meio principal de santificação. Now you say, I want to be more like Jesus Christ. Porque se você pode dizer assim, eu quero ser mais como Cristo. I want to grow in the Lord. Eu quero crescer no Senhor. I want to overcome sin. Eu quero vencer o pecado, quero superar o pecado. I seem like I'm losing a lot of battles. E você diz, eu acho que eu estou perdendo muitas batalhas para o I'm pecado. battling with all these thoughts. Porque eu tenho lutado contra esses pensamentos. You know what the number one means of becoming more like Christ is? Sabe qual é o significado de sermos, o significado número 1 de sermos mais parecidos com Cristo? God knew we needed to grow. Deus sabia que nós precisamos crescer. It's the church. E o significado número 1 é a igreja. You see, God has designed for us to be sanctified by the truth. Porque Deus entende que nós precisamos ser santificados pela verdade. And it's the church that is the one who proclaims and teaches the truth. E é na igreja que se proclama e prega a verdade. And this is why the church is to teach everything that Christ has commanded. E é por isso que a igreja precisa estar constantemente ensinando tudo que Cristo deixou ensinado. When Jesus was ascending into heaven, Quando Jesus estava subindo aos céus, and he gave the church its great commission, ele deu a grande comissão à sua igreja. what did he say? O que foi que ele disse? All authority in heaven and earth has been given to me. Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a mim. Now, therefore, go Deste modo, vão and make e disciples. façam discípulos. And what? Teach what? E o que? Ensinem, ensinando-os, Teach some of the things I've said? ensinando algumas das coisas que eu falei para vocês. No, to teach No. all the things I've said. Ele disse, ensinando todas as coisas que eu tenho ensinado a The vocês. church is the means of teaching all the counsel of God. A igreja é o meio para ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. And this is why our text in Ephesians chapter 4, E é assim que chegamos ao nosso texto em Efésios capítulo 4. it gave the church its leadership Para ganhar a liderança na igreja. so that the pastors can equip the saints Os pastores precisam equipar ou precisam aperfeiçoar os santos for the work of the ministry para a obra do ministério, until we become unified para que nós nos tornamos edificados and that we would become into the full measure and stature of the Lord Jesus Christ. e unidos no corpo de Jesus, para que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do So Filho de Deus. if you neglect the church, Se você negligenciar a igreja, you're neglecting your own sanctification. você estará negligenciando a sua própria santificação. See, the church is holy. Vejam, a igreja é santa, é pura. The church is a unified body, A igreja é um corpo unificado, unido. and the church is a holy body. E a igreja é um corpo santo. Third mark, Agora vamos ver a terceira marca. the church is the pillar and ground of truth. A igreja está baseada na verdade. The church is truth. It's the verity. A igreja é a verdade. In 1 Timothy chapter 3, 2 Coríntios 1 Timothy 3,
First Timothy 3. 1 Coríntios 3, 15 e 16. Se eu me atrasar, eu escrevo para que vocês possam saber como vocês devem se conduzir na casa de Deus, a qual é a casa do Deus vivo, o pilar e o alicerce da verdade. There are at least 5 reasons why that verity is one of the marks of the church. Há pelo menos 5 razões porque a verdade é uma das marcas da igreja. First, the church is established by the truth. Em primeiro lugar, a igreja é estabelecida pela verdade. You know, the church exists because we've been united to Christ. A igreja existe porque nós somos unidos em Cristo. And how are we united to Christ? E como nós somos unidos em Cristo? Faith comes by hearing. A fé vem pelo ouvir. And hearing comes by the word of God. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Without the gospel, Sem o evangelho, there's no truth. não há verdade. Without the word of God, Sem a palavra de Deus, there's no church. não há igreja. You cannot have a church without the word of God. Você não pode ter a igreja sem a palavra de It's Deus. the very foundation of the church. Ela é a própria fundamentação, o alicerce da igreja. It's amazing that so many churches want to minimize the word of God. É impressionante como as igrejas às vezes querem minimizar a palavra de Deus. But it's the very essence of what the church is. Mas ela é a própria essência do que a igreja é. And secondly, the church is governed by the truth. Em segundo lugar, a igreja é governada pela verdade. I believe that many churches operate like this. Eu acredito que muitas igrejas operam da seguinte maneira. Some well-intended person comes to the pastor. Uma pessoa muito bem intencionada, chega para o pastor e diz assim: Oh, you care if we do this skit or this drama? Pastor, o senhor se importaria se a gente fizesse esse teatro aqui, essa peça, esse sketch? And the pastor doesn't want to hurt her feelings. E aí o pastor, não querendo ferir os sentimentos daquela pessoa, And the pastor says, well, I don't guess it would hurt anything. aí o pastor diz: olha, então eu acho que não vai fazer mal nenhum. Then the church is all of a sudden governed by all these weird ideas. Então a igreja começa a ser governada por todas essas ideias malucas esquisitas que entram no corpo da igreja. But God has instructed the church to be governed by the word. E Deus instruiu a igreja para que seja governada pela verdade, pela palavra. It tells us the qualifications of church leadership. E ela nos diz, a Escritura nos diz quais são as qualificações para a liderança da igreja. It tells us the steps of church discipline. E ela nos fala de quais são os passos para a disciplina na igreja. It says church discipline is not optional. E ela diz que a disciplina na igreja não é algo opcional. I'll tell you a story about my father. Eu gostaria de contar a vocês uma história sobre meu pai. His first church that he pastored, A primeira igreja em que ele pastoreou, one of the deacons um dos diáconos, was arrested for drunk driving. ele foi preso porque ele estava dirigindo alcoolizado. And his name was in the newspaper. E o nome desse diácono saiu nos jornais. So my dad, as one of the pastors, went to implement church discipline. Então o meu pai, como um dos pastores da igreja, propôs a disciplina daquele irmão. And when the church voted to discipline this deacon, Então a igreja votou para disciplinar esse irmão. they voted my dad out. Na verdade, quando eles foram fazer a votação, foi tirar o meu pai da igreja. But do you know how many churches do not practice church discipline? Vocês percebem o quanto as igrejas estão afastadas da disciplina, verdadeira disciplina cristã? Almost all of them. Quase todas estão. And if a church is not practicing church discipline, E se aí uma igreja não está praticando a disciplina da igreja, na igreja, a church is not in submission to Christ. essa igreja não está sendo submetida a Cristo. Thirdly, Em terceiro lugar, the church is sanctified by the truth. a igreja é santificada pela verdade. See, the church is to grow in unity and purity. Se a igreja está crescendo em santidade e em união, But you can't grow in unity and purity without the Word of God. você não pode ter santificação e unidade sem a palavra de Deus. Jesus said in John 17,
Jesus fala em João 17, sanctify them in your truth. santifica-os na tua verdade. Your word is truth. A tua palavra é a verdade. Colossians 1:28 says, Colossenses 1:28 diz assim: we proclaim him, nós proclamamos a Ele, admonishing and teaching one another with all wisdom, admoestando e ensinando a todos em todo conhecimento, that we em might toda sabedoria, that we might present everyone spotless. para que possamos apresentar a todos sem mancha, sem mácula. See, this is why we preach the word of God, É por isso que pregamos a palavra de Deus, is that we may grow in holiness. para que possamos crescer em santidade. And fourthly, the church is the steward of the truth. Porque, na verdade, a igreja é o mordomo da verdade. The church has been entrusted with the word of God. A igreja foi confiada com a palavra de Deus. If you want to know God's word, where do you go? Se você quer aprender sobre a palavra de Deus, aonde você vai? Do you go to the shopping centers? Você vai lá para o Teresina Shopping? Do you go to the football stadium? Você vai lá para um estádio de futebol? Do you turn on the TV? Você liga a televisão? Where do you go if you want to know God's word? Onde você vai se você quer aprender a verdade da palavra de Deus? See, God hasn't given the word to all these other things. Vejam só, Deus não deu a sua verdade para esses outros lugares. He's given his word to the church. Ele entregou e confiou a sua palavra à igreja. And that's why the church needs to be busy about teaching and preaching the word of God. E é por isso que a igreja precisa ser fiel no ensino e na pregação da palavra. In fact, that leads me to the fifth reason the church is based upon the truth. E assim chegamos à quinta razão, porque a verdade é o alicerce da igreja. The church is the official confessor of the truth. A igreja é o confessor oficial da verdade. And this is why the reformers identify preaching as one of the essential marks of the church. E é por isso que os reformados identificaram a verdade como uma das marcas essenciais da igreja. This is why Dr. Martin Lloyd-Jones said É por isso que Martin Lloyd-Jones falou o seguinte: that the preaching is the most essential duty of the church. é que a verdade é o mais essencial, é o dever mais essencial da igreja. Someone called me the other day, Uma pessoa me ligou ontem, outro dia, perdão. and he says, I'm thinking about leaving the E church. ele disse: olha, pastor, estou pensando em sair da igreja. I'm an older man and I like to find a wife. Eu sou um homem já de idade, eu estou procurando uma esposa, estou precisando encontrar uma esposa. And so I'd like to go around looking at other churches to see if I can find one. Então eu queria licença para sair procurando por essa esposa nas outras igrejas. And rather than getting frustrated with him, Ao invés de ficar frustrado com ele, I sat down with the man and I said, I want you to list what's important in a church. eu sentei com ele e disse: eu queria que você entendesse o que é importante realmente na igreja. If you're going to leave this church, you need to know what you're going to look for in another church. Se você vai sair dessa igreja, eu quero que você tenha consciência do que é que você vai procurar em outras igrejas. And go to the scriptures Vamos examinar a escritura and follow the Lord in this decision. e baseie a sua decisão na palavra de Deus. And what does the Bible say a church needs to be doing? Porque uma das coisas que a Bíblia diz que a igreja precisa estar fazendo And I said, I'll go ahead and tell you one of the things. é uma dessas coisas que eu quero lhe contar agora. I said, you have to look at the pulpit ministry of the church. E eu disse a ele: você precisa estar olhando para o púlpito, o ministério do púlpito da igreja, The doctrinal standards of the church. os padrões doutrinários da igreja. And then decide which church you should go to. Aí você deve decidir qual igreja você deve ir. And after consideration, he said to me, E depois de considerar essas coisas, ele falou para mim: now, be gracious. This guy's only been a Christian for about a year. Para ser misericordioso aqui, eu quero dizer que esse homem havia sido só era crente há cerca de 1 ano. And he said to me, E ele disse assim para mim: you're right, Jeff. Jeff, você tem razão. I know this church preaches the truth. Eu sei que esta igreja prega a verdade. And that is the most important thing. E esta é a coisa mais importante de I know I todas. need to stay. Eu sei que eu preciso ficar aqui. I'll have to trust God to provide me a wife. Eu tenho que confiar em Deus para me dar uma esposa. You see, you need to know what the church is
Na verdade, então, vejam, você precisa confiar no que a igreja é. If you want to know what to look for in a church. Se você quer encontrar o que você está procurando em uma igreja. And once you know what the church is supposed to be, Então, quando você descobrir o que a igreja deve ser, you can understand what the church is supposed to be doing. você vai descobrir o que a igreja deve estar fazendo. But so many people will judge a church on something external. Muitas pessoas julgam uma igreja por algo externo. The building, Por exemplo, o prédio, the children's ministry, ou o ministério infantil, or some other thing of that nature. ou alguma outra coisa desse tipo. They're not looking at the doctrinal standards, Mas elas não estão procurando pelos padrões doutrinários, the unity of the church, a unidade da igreja, or the purity of the church. ou a pureza da igreja. We'll take a little break in our next lecture. E agora nós vamos fazer uma pausa e depois vamos ver essas coisas. We'll look at the membership of the church Nós vamos falar sobre a membresia da igreja. and the purpose, the responsibilities of church members. E o propósito e a responsabilidade da membresia da igreja.